E fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo agora e hoje a gente vai falar dessa câmera aqui. Deixa eu pegar. Hoje vamos falar da Canon R8, essa câmera que está aqui na minha mão. E agora, depois de 2 meses utilizando essa câmera, eu posso passar um review mais honesto e mais certeiro para você aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito no canal, eu queria pedir que você se inscrevesse no canal. 95% das pessoas que assistem os meus vídeos ainda não são inscritas no canal. Deixa seu like aqui se esse vídeo te ajudar. Se esse vídeo te ajudar a decidir a comprar ou não comprar essa câmera, deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o like para incentivar a gente a estar fazendo esse tipo de conteúdo para você aqui no YouTube, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa câmera aqui que tem uns 2 meses mais ou menos que eu comprei. Eu vou falar sobre vários aspectos aqui da Canon R8 para você que está aí indeciso, se compensa comprar ela, se compensa comprar a RP, se compensa comprar a EOS R ou outra câmera superior. Então, pretendo hoje tirar aqui as suas dúvidas com esse vídeo. Feito essa introdução, então vamos entrar aqui, vamos começar a falar sobre a Canon R8. Comprei a Canon R8 tem mais ou menos 2 meses para o trabalho principal de vídeo e também para fazer fotos, já que eu tinha várias lentes da Canon e precisava de uma câmera que tivesse compatibilidade com essas lentes. Então eu acabei comprando a R8 pelo preço, pelo custo-benefício que ela me ofereceu. Eu tinha outras opções, poderia comprar uma R6, uma R6 Mark II usada ou qualquer outra câmera, a mesma EOS R mais antiga um pouco, mas eu acabei optando pela R8 por alguns motivos que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Um dos primeiros motivos que me fizeram optar pela R8 é o custo-benefício. E o que seria o custo-benefício? O que ela entrega pelo que ela custa. Então vamos lá. A Canon R8 tem o mesmo sensor da R6 Mark II, que é uma das câmeras mais poderosas aí da Canon, que foi lançada há pouco tempo. E ela custa mais de $1.000 a menos que a R6 Mark II. Então, ela tem um sensor de uma câmera excelente, de uma câmera high-end da Canon, em um corpo mais reduzido, com botões mais reduzidos, e a gente já vai falar sobre isso mais pra frente aqui no vídeo. Na faixa de preço da Canon R8, eu tinha poucas opções para o meu tipo de uso. Então, eu poderia comprar algumas câmeras da Sony, mas eu não tenho muitas lentes para Sony, só tenho 2, inclusive uma tá aqui na ZV-10 que está me gravando agora, que é a 16 1.4. Então eu acabei optando pela R8, pelas lentes que eu já tinha, já que eu venho aí das DSLR, ok? Então, nesse review aqui, você vai ouvir a experiência de um usuário que veio de DSLR, tá? Então eu não tenho nenhuma outra mirrorless de outra marca para comparar, nem seja da Nikon, seja da Sony. Então, o único contato com o mirrorless que eu tive há bastante tempo foi essa R8 aqui. Eu já usei algumas outras câmeras, já peguei os arquivos, por exemplo, da R6, da R6 Mark II, da Nikon Z6, para fazer a comparação da qualidade, mas ter a câmera em mãos eu não tive, então o review que você vai ouvir aqui é de um usuário que veio de DSLR, ok? E que usa também a ZV-10 aqui da Sony para gravar os vídeos aqui do YouTube. Então vamos lá, o primeiro motivo que me fez optar por ela, como eu disse, foi o preço, foi o custo-benefício, levando em conta as lentes que eu já tinha e que eu poderia usar nessa câmera através do adaptador EF-RF que vem com ela, que no meu caso veio junto com ela, né? Eu comprei já no combo a câmera e o adaptador para usar as minhas lentes antigas. Então sim, se você vem de DSLR e você tem lentes até para câmeras cropadas, você consegue utilizar essa câmera através do adaptador EF-RF, ok? Então se você tem lentes, por exemplo, a 24 2.8, que é a câmera que eu uso aqui nela, a 50, 85, 40 2.8, qualquer outra lente que você tenha, você consegue fazer a utilização nessa câmera aqui, mesmo se ela for cropada, ok? A gente vai falar mais detalhes sobre essa utilização, como que fica isso, já que ela é uma câmera full frame, mais pra frente aqui no vídeo, ok? Eu não vou ficar atento aqui nesse vídeo a detalhes técnicos, eu vou colocar alguns prints de algumas coisas que eu for falando aqui, mas eu não vou falar aqui pra vocês detalhes técnicos. Eu quero colocar aqui a minha experiência como usuário, beleza? E os motivos que me fizeram optar por essa câmera. O primeiro motivo que me fez optar pela Canon R8 foi que ela grava em C-Log, já que eu trabalho com vídeo e eu preciso desse arquivo em log para fazer minha própria gradação de cores. Então, eu não poderia comprar uma câmera que não gravasse em log. E a Canon R8 produz um arquivo, inclusive, excelente e em log para mim poder fazer a gradação das cores aí, usando meus LUTs da forma que eu gosto de tratar sempre, ok? Então, esse é um dos primeiros motivos que me fizeram optar por ela. O segundo motivo que me fez optar pela R8 é foto, a qualidade que essa câmera tem para foto. Então, eu preciso fazer foto às vezes e eu não queria ter 2 câmeras separadas. Queria ter apenas uma câmera full frame que me fizesse foto e vídeo. E a Canon R8 ela é esse tipo de câmera. Ela não é excelente, a melhor da Canon em vídeo, e não é a melhor da Canon também em foto, mas eu acho que ela faz as duas coisas aí de forma excelente.
não deixa nada a desejar no quesito qualidade, compatibilidade com lentes, etc. Então vamos lá, as principais características técnicas da Canon R8. Ela faz 4K 60, tá? E ela faz Full HD a 180 fps, beleza? Tudo isso em 10 bits. Então é uma câmera que faz C-Log 4K 60, 1080-180 a 10 bits. É bastante informação, é bastante coisa para uma câmera desse tamanho. Para vocês terem uma ideia, ela não é. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dela, ela não é tão grande, tá? Ela é pouca coisa maior que a ZV-10, mas ela continua sendo menor do que qualquer DSLR. Okay? Eu vou pegar aqui minha 70D e vou comparar para vocês o tamanho, já voltei. Então voltei aqui só para vocês terem uma noção, a diferença de tamanho da R8 para 70D. Olha essa diferença que absurda. Então a gente tem aqui a R8 e aqui a 70D com a 1855. E como vocês podem ver, a Canon R8 ela é bem menor, é bem mais leve. Eu acredito que ela deve pesar umas 200 gramas a menos que a 70D. Ó, para vocês terem uma ideia, o tamanho aqui da 70D, tá? E a R8 do lado dela, tá? Então assim, é uma câmera leve, é uma câmera compacta e que tem um sensor full frame que produz uma imagem, uma qualidade de imagem excelente. E ela tem 24 megapixels, que para mim é uma quantidade excelente para ter uma câmera, né? Eu acho que mais do que isso vai atingir um público bem específico, que não é o meu caso, que eu vou trabalhar com redes sociais, na maioria das vezes. Então eu acho que 24 megapixels ela permite que ela tenha um bom desempenho em baixa luz. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo também, sobre ISO. O segundo motivo que me fizeram optar por ela é porque ela tem as cores da Canon, e eu sou fã das cores da Canon, porque na minha opinião eu acho fácil de tratar. Seja para foto, seja para vídeo, eu tive mais facilidade para tratar as cores aqui da Canon do que as cores da Sony. Eu já utilizei também Nikon na época da DSLR, então eu sei como que é tratar todos esses tipos de arquivos aí para foto e para vídeo. Então, as cores da Canon, elas me agradam um pouquinho mais em relação ao tom de pele e tudo mais, mas isso não é o motivo principal, tá? É só um comentário que eu tô fazendo aqui. Cor você consegue chegar em qualquer cor com qualquer câmera, desde que você tenha habilidade na edição, para fazer essa gradação. Então, é só um detalhe que eu gostaria de comentar aqui, que depois de um tempo usando a ZV-10, quando eu peguei a R8 e filmei em C-Log, eu percebi que tive mais facilidade ali para tratar as cores em relação a tom de pele, ok? Então eu já dei uma pincelada aqui, ela tem um adaptador, e esse adaptador da Canon é excelente, funciona lentes tanto cropadas quanto lente para full frame. Então no meu caso eu tenho a 1855, a 2428, eu tenho a 50 1.8 e tenho a 85 1.8. E eu já fiz o teste com todas essas lentes, todas elas funcionaram perfeitamente. Então em relação ao autofoco, não tive problema nenhum, parecia até que eu estava utilizando as próprias DSLR que eu já tinha, então não tive problema nenhum com o foco, foi excelente funcionamento, até me surpreendeu. Por conta de ser um adaptador, eu não achei que seria tão bom assim a utilização, mas você não vai ficar perdendo em nada se você for comparar com o desempenho que a sua lente tinha com a sua câmera DSLR com Alt EF nativo, beleza? Então não tem perda de desempenho, o foco funciona perfeitamente, uma maravilha. E esse foi um dos principais motivos que me fizeram optar por essa câmera, porque eu já estava mal acostumado com o bom foco que a ZV-10 tem. Ainda falando aqui sobre foco, ela tem 1053 pontos de foco, e a Canon utiliza aqui o Dual Pixel 2.0, né? O AF Dual Pixel 2. Então é um excelente sistema de foco. Eu lembro quando lançou o primeiro Dual Pixel e já era muito bom. Esse Dual Pixel 2.0 é melhor ainda. Eu fiz um ensaio recentemente em que eu utilizei a Canon R8 e a 50mm para fazer um ensaio aí de mais de 600 fotos. E eu vou te dizer, essa câmera ela foca no escuro. Era 6h40 da noite, o sol já tinha mais ou menos 1 hora sem sol e ela estava praticamente focando no escuro, sem nenhum tipo de luz para auxílio do foco. Ela praticamente fazia ficar de dia, ela focava e fazia a foto. Então isso me surpreendeu demais, o desempenho do foco dela em baixa luz. Essa câmera ela faz virar dia para poder focar o olho da pessoa. Então eu achei uma coisa assim absurda para quem já estava acostumado a fotografar ou com a ZV-10 ou com as minhas DSLRs que eu tenho aqui. Então isso me surpreendeu demais, eu achei excelente esse desempenho dela em relação ao foco no escuro. Outra coisa muito interessante sobre essa câmera é que ela grava até 2 horas ininterruptas. Então se você quer ela para produzir conteúdo relacionado a vídeo, ela grava 2 horas ininterruptas de vídeo. Então não tem mais aquela história de gravar 29 minutos, cortar e fazer outro arquivo. Ela grava 2 horas diretão.
Outra característica interessante é o 1080-180. E no final desse vídeo eu vou mostrar para você na prática o desempenho desse slow motion que dá para fazer com esse 1080-180 e esses outros arquivos também que ela produz, que eu mais utilizo, que são o 4K24 e o 4K60. E eu vou deixar para você aqui alguns exemplos. Já já eu vou sair, eu vou num lugar aqui feio para fazer um teste para você. Então se você quer ver os testes na prática, fique até o final desse vídeo que vai ter. Em relação a conexões, Wi-Fi, Bluetooth, ela tem tudo que qualquer câmera lançada no ano que ela foi lançada tem. Então não deixa a desejar em nada, beleza? Em relação à duração de bateria, esse talvez seja um ponto, entre aspas, negativo da R8. E entre aspas, e por que entre aspas eu já vou te explicar agora. A duração de bateria dela é pequena porque ela é feita para ser uma câmera leve. Se você viu o meu review aqui sobre a ZV-10, você vai ver que eu falei a mesma coisa sobre ela. Então não é um defeito, é uma característica, porque essa câmera foi feita para ser leve. E câmera leve precisa de ter uma bateria leve dentro. Então o desempenho dela em relação à bateria vai ser bem parecido aqui com a ZV-10, tá? Eu tirei ali no ensaio mais ou menos 600 fotos com uma bateria, beleza? Utilizando na maioria das vezes o viewfinder eletrônico. Então, eu não usei tanto assim a tela, eu usei mais o meu viewfinder e ela durou mais ou menos aí 680 fotos. Para vídeo, eu ainda não consegui fazer uma gravação direta sem parar, então eu acho que ela vai gravar aí 1 hora, 2 horas no máximo, mas em 4K eu acredito que ela não chega nem a 2 horas de duração se você estiver gravando direto. Isso com a bateria original. Eu comprei 3 baterias Batmax paralelas, mas eu não me agradei muito do desempenho delas. Em relação ao ISO, eu fiz alguns testes aqui e eu vou fazer um vídeo específico só sobre o desempenho dela em ISO, tá? Então se você quer ver esse vídeo, se inscreve aqui no canal e continue seguindo o nosso conteúdo, você vai ver esse vídeo aqui só sobre ISO em relação a R8, tá? Mas nos testes que eu fiz, até 12.800 eu consegui recuperar tranquilamente, ok? Acima disso, eu acho que já começa a estragar o arquivo, tá? Então, se você está preocupado com ISO, não vai ser o problema com essa câmera aqui, tá? Você consegue tirar foto praticamente no escuro, utilizando aqui esse ISO até 12.800. 6.400 vai de boa, sem problema nenhum, pode ir sem medo, é só pegar e ser feliz. Ela não tem IBIS, que é a estabilização no sensor, mas ela tem a estabilização eletrônica. No final desse vídeo vai ter um teste sobre isso também. Eu achei bem interessante e salva em muitas situações. A maioria das vezes eu estou utilizando a estabilização eletrônica, dependendo da lente que eu estou usando, beleza? A qualidade do viewfinder dessa câmera eu achei assim, excelente, lembrando que eu não tenho nenhuma outra para fazer a comparação, mas para quem veio de DSLR, agora a gente está na mirrorless com um viewfinder eletrônico, eu achei isso excelente. A primeira vez que eu coloquei o olho ali dentro eu achei sensacional. Então assim, a qualidade do viewfinder dela eu achei excelente, não tem nada que reclamar, não tem nada que pontuar. Em relação à tela, o brilho da tela, às vezes, se você for fotografar num sol muito forte, talvez, mesmo com o brilho no máximo, você não vai conseguir enxergar o que está aqui na tela da câmera. Mas, pelo menos aqui onde eu moro, o sol é muito forte, é muito difícil em qualquer câmera. Eu nunca vi uma câmera que consiga me dar essa exposição, me dar essa claridade, mesmo embaixo do sol duro ali do dia de 3 horas da tarde. Então, eu acho que tá ok, tá dentro do desempenho normal de qualquer tela. Tá? Então não tem nada que reclamar em relação a isso, mas é uma boa tela, você consegue usar na maioria do dia aí, se não tiver muito sol incidindo diretamente sobre você. Em relação à compatibilidade dela com flashes, tá? Agora para quem faz fotografia, eu tenho aqui um Godox V1 e eu fiz um ensaio em que eu utilizei ele e funcionou perfeitamente. Eu utilizei o modo manual, utilizei o modo TTL, utilizei High Speed Sync, tá? Então funcionou sem problema nenhum, tudo perfeitamente, como em qualquer câmera que eu já utilizei até hoje. Então eu tenho a 5D, eu tenho a 70D e nela funcionou da mesma forma como funcionava nessas outras câmeras que eu citei aqui para você. Então, se a sua preocupação é com flash, é com High Speed Sync, compatibilidade, eu tenho o rádio flash da Godox, o X2T, tá? E tenho o Godox V1 e neles funcionou perfeitamente, sem nenhum problema para mim. Eu acho que um dos pontos negativos que fizeram a Canon R8 ficar barata foi que ela tem o sensor da R6 Mark II em um corpo menor com menos botões, tá? Então assim, se você for comparar com uma 5D Mark IV, com uma 5D Mark III, com uma câmera, mesmo que seja DSLR, mas que seja top de linha da geração passada, você vai perceber que ela tem poucos botões, tá? Mas isso só diminuiu o peso dela e diminuiu o tamanho, e para mim isso é um ponto extremamente positivo, já que câmera mais leve significa você se cansar menos. Então eu prefiro ter uma câmera assim com menos botões, mas que seja mais leve, do que ter uma câmera grande, pesada, que vai me cansar, principalmente se você faz evento, e ter que ficar descansando toda hora ou ficar incomodado com o cansaço que a câmera traz. Eu prefiro a praticidade, eu prefiro ela ser leve e ser pequena, tá? Então, ainda mais que a tela da R8 é totalmente touch,
Então eu não tenho nenhum problema em relação a isso, não preciso de tantos botões, já que eu posso simplesmente entrar no menu e acessar ali com o touch qualquer configuração que eu quiser. Em relação às entradas, ela tem apenas uma entrada para cartão SD, opa, tá estourando aqui, ela tem apenas uma entrada para cartão SD, tá? Então se você precisa utilizar 2 cartões, não dá para fazer isso nela, beleza? Você vai ter que colocar um armazenamento externo, talvez, né? Mas ela só tem uma entrada para cartão, tá? Ela tem entrada também para fone de ouvido, ela tem entrada também para microfone e para monitorar esse microfone através de um fone de ouvido. Então, se você precisa disso, tem aqui na R8. Ela tem também uma entrada HDMI pequenininha que mais parece aqueles USB antiguinhos, sabe? Aquele USB antigo. Então, ela tem essa entrada HDMI que eu acredito também que ela consegue jogar uma imagem limpa através dessa entrada HDMI aqui. Agora eu vou falar sobre os pontos negativos que eu achei na utilização dessa câmera. Eu já falei que não é exatamente um ponto negativo, mas é uma característica que você precisa saber antes de comprar. Se você comprar uma R8 e você tiver grana, compra outra bateria, tá? De preferência original. Eu comprei 3 Batmax aqui, mas eu não tive uma boa experiência, tá? As 3 me deixaram a desejar. Então elas acabam do nada e a duração delas é muito pequena, não dá para confiar se você trabalha com eventos. Então a bateria dela dura bem pouco. Se você tiver condições, compra ela e já compra umas 3 baterias reservas aí, tá? Para você não ficar na mão. Outro ponto negativo que ela tem, para mim não influencia em nada, mas é que ela só tem uma entrada para cartão. Eu consigo levar isso aqui tranquilamente no meu workflow, sem me atrapalhar em nada, então já coloca isso no seu planejamento, ela só tem uma entrada para cartão. E eu colocaria também o fato dela só ter poucos botões, para algumas pessoas também, isso seria um ponto negativo, beleza? Outro detalhe muito interessante é sobre o superaquecimento, tá? Então, a maioria das vezes que eu utilizei essa câmera foi em ambiente controlado, com ar-condicionado, ou então em casa, em algum momento que não esteja tão quente, e eu gravo também sempre takes. Eu nunca faço uma gravação direta muito longa, então eu não tive problema com o superaquecimento, mas eu sei que ela tem, tá? Assim como a ZV-10 também tem, e assim, com a ZV-10 eu já passei por uma experiência de estar gravando dentro do centro cirúrgico, extremamente frio, geladinho, e ela superaquecer lá, e eu ter que desligar ela, gravando em 4K 24, tá? E ela superaquecer, e eu ter que desligar ela, esperar ela esfriar, colocar ela embaixo do ar-condicionado ali, para continuar usando. Tá? Em relação à R8, eu não botei ela tanto na guerrilha assim, para saber se isso acontece. Mas nos meus usos aqui, eu não tive problema com superaquecimento de forma nenhuma. Eu acredito que no meu uso, vai depender muito do seu uso. Tá? Se você usa muito no sol, em externa e tudo mais, mas para mim, eu não tive problema com superaquecimento. Em nenhum momento acendeu a lampadinha ali, o indicador do superaquecimento para mim, porque como eu disse, eu sempre gravo em takes, mas eu pretendo deixá-la ligada aqui um dia, só para fazer um teste de quanto tempo ela vai demorar para superaquecer em uma condição assim, em um ambiente não controlado em relação ao clima. Tá? Então uma hora eu vou fazer esse teste também, pretendo fazer esse teste, mas no meu uso cotidiano, comum, não tive nenhum problema em relação a isso. Isso foi um review bem rápido e agora a gente vai lá para a prática para a gente mostrar a qualidade da imagem dessa câmera, qualidade das fotos, qualidade do câmera lenta. Então vem comigo, agora a gente vai testar essa câmera, colocar ela à prova na prática. E nós estamos aqui no meio do mato com essa vista maravilhosa e eu vim aqui mostrar para vocês um pouco de como que é o funcionamento da R8, como que é a qualidade de imagem, como que funcionam os formatos que ela disponibiliza em um lugar externo com mais cores, com mais variedade de tons, porque eu sempre gravo no meu estúdio e no meu estúdio é sempre as mesmas cores, mesma iluminação. Então, para exemplificar melhor para vocês, eu vim aqui nesse lugar bonito aqui, nesse morro, e eu espero que vocês gostem dos testes que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai fazer teste de 4K 24, teste de 4K 30 fps, 4K 60 e de 1080 180, beleza? Que é o câmera lenta. Tô aqui também com os meus dogs, filma ali a Dolly, por favor. Tá bem de boa ali, brincando no meio do mato. Nem dá pra ver? Então volta pra mim aqui. Mas enfim, estamos aqui para gravar esse review e eu vou tentar fazer um câmera lenta aqui com os cachorros, alguma coisa assim, mas é mais para mostrar para vocês como que ela se sai em questão das cores, que foi uma das coisas que eu gostei muito na Canon R8, beleza? Então vou começar aqui fazendo alguns testes de 4K 24, que é o formato que eu tô gravando agora, para vocês terem uma noção. Tô gravando em C-Log3, tá? Com a 50 1.8 EF, fazendo utilização do adaptador EF-RF, beleza? Então essa qualidade que vocês estão vendo é de uma lente mais barata, que é a Canon 50 1.8, e é uma lente mais antiga também, não é uma lente muito boa, é uma lente básica, você vai comprar aí nova por 500, 600 reais, então você consegue ter esse resultado, essa imagem em vídeo com a Canon R8, juntamente com essa lente antiguinha aí, beleza?
Fazer um teste de estabilização aí pra vocês. Estou com a câmera na mão, tá? E tá ativado, né, 50mm, né? E tá ativado a estabilização nível 1, tá? A câmera na mão. Eu tô parado, não tô andando, só tô me movimentando aqui. Filmar aquela vaquinha ali, que ela tá meio brava com a gente. A vaquinha tá um pouco brava com a gente, vou filmar ela aqui. E vou dar umas voltas andando aqui pra ver como vai se sair a estabilização dela, mostrar pra vocês. Vou dar uma caminhada aqui com a câmera na mão, tá? Tô andando meio devagar pra ver qual que é o nível dessa estabilização aqui. Tô andando no passinho de quem sabe usar gimbal aí, tá? Sabe o que eu tô falando. Passinho do Ninja. Vamos ver como que vai sair isso aqui depois, na hora que eu estiver editando. A estabilização tá ligada o nível 1, tá? Tem 2 níveis ali no menu da Canon, mas tá ligado apenas o nível 1, beleza? Isso é um teste de câmera lenta aí, 4K 60, tá? Dessas folhinhas balançando. 4K 60. O shutter tá em 1/100, a abertura em 2.2. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse teste, review. Não foi tão demorado, foi um pouco rápido, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Isso me ajuda bastante. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas aqui no meu canal, tá? Então dá um pouco de trabalho de fazer esse tipo de conteúdo aqui. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários, envia para alguém que tem Canon R8. Se você tá na dúvida, deixa nos comentários aqui também, qualquer dúvida que você tiver, que eu conseguir te ajudar, eu vou tentar te ajudar. Então é isso, então a gente fica por aqui com esse cenário maravilhoso com vocês.